Boa noite, Thiago. É uma grande alegria estar com você aqui hoje, essa noite, né, para os nossos ouvintes. E assim, você vai falar um pouquinho de você pra gente. A sua apresentação, idade, né? Se é casado, é solteiro, né? Os nossos ouvintes querem saber isso também, né? Boa noite, Carlinhos. Boa noite a todos os ouvintes aí. Meu nome é Thiago, né? Eu tenho 24 anos. Sou professor de filosofia e sociologia. E participo aí do movimento TLC já há quase 10 anos. E estamos aí na caminhada aí, né? É, Sempre levando Jesus Cristo para onde a gente é chamado para levar. E pregando, né? Aonde precisa da gente está aí. Você também faz parte da comunidade Jovem da Nossa Senhora Aparecida, né, Thiago? Isso mesmo. A Comuni Jovem foi a primeira comunidade que eu participei e ali eu fiquei, eu estou, né, há um bom tempo já. Assim, quando eu saí do TLC, eu já fui para essa comunidade, né, onde a minha irmã participava e tudo mais. E lá eu fui aprofundando essa relação com Deus e já fazem quase 10 anos que eu tô lá. E assim, hoje eu não tenho uma participação mais tão ativa igual eu já tive um dia, né? Não sou mais, não tenho nenhum cargo como coordenador nem nada, mas eu ainda participo das reuniões sempre quando possível, e sempre estou no meio da galera lá e tudo mais. Acho que é importante assim a gente entender que aquilo que a gente aprende não é pra gente, né? A profissão de professor me ensinou um pouco isso, né? Aquilo que a gente aprende no nosso dia a dia, na nossa vida, na vivência cristã, ou seja, em qualquer outra vivência, não é pra gente. Se o conhecimento fosse só pra gente, isso ia ser muito pobre, sabe? Mas Deus, na graça dele, ele dá o conhecimento pra gente para que a gente possa doar para outras pessoas, sabe? Quando a gente acaba, muitas vezes, revelando apenas a gente mesmo, isso fica muito pobre, sabe? Quando a gente fica preso apenas aquilo que a gente viu e é só do meu jeito, é só assim que eu penso. Eu acho que não. Acho que a gente tem que estar aberto às mudanças, principalmente na religião, né? Quando eu digo aberto às mudanças, é saber entender que aquele jovem que está chegando ali, ele muitas vezes ele não pensa ainda do jeito que a gente pensa, né? Então um cara que está ali há 10 anos, um cara que está ali há 15 anos dentro da igreja, ou mais ainda, ele já tem uma cabeça formada, mas o moleque chega ali com 15, 16, chega ali com 13, 11, ele não sabe muito bem, ele não tem uma vivência muito profunda de Deus. Então, você tem que saber lidar com esse tipo de coisa, né? Então, por isso que eu falo, todo conhecimento que a gente aprende, se ficar só pra gente, não tem serventia, né? Então, eu acredito muito nisso, né? Nessa questão. A gente tem que doar aquilo que a gente aprende, mostrar, só que também a gente não pode segurar, né? Falar assim, ó, é só do meu jeito, ou é só assim que faz, porque Jesus não fez isso, né? Jesus apresentou a religião, né, o amor de Deus como uma proposta, não como uma imposição, né? Tiago, como você disse, aquilo que Deus nos dá, a gente tem que compartilhar, né? E antes de você entrar no assunto mais, né, da sua profissão como cristão e professor, você, como o tio Carlinhos falou no começo, você tem algumas músicas que você fez, né? Então, assim, conta um pouquinho pra gente como foi, assim, que veio a inspiração, como foi a ideia de começar a compor essas músicas. Cara, é engraçado, assim, né? Às vezes a gente pensa que compor é uma coisa meio sobrenatural, né? Eu tinha uma visão dessa, né? Tipo, compor é uma coisa assim, parece que Deus vai vir, vai falar pra você, e aí vai, sai a música, e depois você nem lembra como é que foi. Não, foi uma coisa engraçada, porque eu comecei a tocar violão, na verdade, porque eu queria alguma coisa pra fazer. Né? Eu nem comecei a tocar violão no intuito de realmente tocar pra Deus, né? E talvez até, né, porque a gente sabe que a molecada no ensino médio é legal tocar e tudo mais. E aí, quando eu me vi, né, entrei na igreja, eu já tocava, eu comecei a tocar lá. E assim, as composições são uma coisa assim, às vezes eu pego o violão, fico brincando com o violão, eu não canto bem, isso tem que ser uma coisa que tem que ser levada em conta. Eu toco, mas não canto, né? Então pra mim compor era uma coisa engraçada, eu ficava brincando com o violão e brincando com o violão eu acabava tirando algumas coisinhas e ali eu falava, dá pra fazer uma musiquinha aqui, eu colocava uma letra ali, uma letra lá, e aí saía. E aí, né, o pessoal, uma música eu fiz, inclusive por um TLC, né, que a Ana Paula coordenou, né, e nesse TLC ela falou assim, faz uma música.
E eu falei, nossa, vamos ver, né, se eu conseguir. E aí fez, o pessoal gostou da música. E a outra música também que assim, o pessoal conhece mais que eu fiz, eu tava um dia brincando com o violão, na avenida, a gente tava sentado à noite lá tocando violão, e eu tirei uma nota no violão assim que eu nunca tinha tirado, sabe, bem diferente. E ali eu achei legal, falei, nossa, vou levar isso pra casa e vou tentar fazer algo, criar algo em cima. E aí saiu. Mas assim, bem assim, ao acaso, sabe? Nunca eu falei assim, não, vou sentar fazer uma música, ou Deus veio e falou assim, faça essa música. Isso não aconteceu comigo, foi uma coisa bem ao acaso. Minha profissão é uma profissão, né, que provoca bastante encontro com o próximo, né? Eu sempre costumo dizer assim, uma coisa é você ter uma profissão que você trabalha com coisas. Trabalhar com coisas é simples, né? Porque por mais difícil que pareça, as coisas sempre obedecem da mesma forma. Se você vai cortar um papel, você sempre vai conseguir cortar o papel daquele mesmo jeito. Agora, uma coisa que você faz com uma pessoa pode dar certo num momento e em outro momento, mesmo sendo a mesma pessoa, não vai dar certo, talvez. E eu acho que aí que está a dificuldade de ser professor, né? Você está lidando com um ser humano, lidar com um ser humano não é fácil. A gente que trabalha com jovens no TLC já percebe isso. E você fazer isso diariamente, né? Uma sala de aula onde o jovem, né? A gente aqui já estudou ou estuda ainda, a gente sabe que muitas vezes o cara tá lá, ele não tá afim de estar lá, né? Muitas vezes ele tá, né, 7 horas da manhã, o cara tá com sono ainda, ou o pessoal da noite que trabalhou o dia inteiro chega cansado. Então, às vezes o cara não tá assim, nossa, eu quero estar aqui aprendendo filosofia às 7 horas da manhã. Então, tem essa dificuldade e eu acho que, assim, passa pelo professor entender essas dificuldades. Bom, outra coisa que você tocou o ponto, assim, né, da juventude de hoje, eu costumo dizer assim, uma coisa importante, às vezes a gente acha que, né, hoje tá ruim, né, tá difícil. Realmente, tem bastante dificuldades, que são dificuldades próprias do nosso tempo, né? A gente tem uma presença da família um pouco distante, né? A gente tem a família um pouco distante do jovem hoje. Acho que o problema maior a gente lidar com o jovem hoje é você lidar com a família, porque muitas vezes você vê o jovem cheio de problema ali na sala de aula, é um jovem revoltado, ele não presta atenção, ele responde o professor, ele sabe, faz bastante coisa na sala de aula, e aí você vai tentar entender por que ele faz aquilo, e você chama a família, e você percebe que a família ela é totalmente desestruturada. E essa palavra desestruturada eu acho uma coisa muito importante a gente entender. Porque às vezes assim, eu posso ter uma mãe que o pai abandonou, que a mãe trabalha o dia inteiro para criar esse filho, que, sei lá, as irmãs desse menino, né, uma foi pra vida. Ou seja, ele tem uma família que você olha e fala assim, mas a mãe dá amor. Se a mãe dá amor, isso não é uma família desestruturada. Esse menino vai conseguir aprender as coisas, ele vai entender as coisas. Agora, o problema do desestruturado é quando não há amor. Então, às vezes você tem uma família perfeita. Quando eu digo perfeita, você tem o pai, a mãe, desempenhando o seu papel, tendo a profissão, tudo bonitinho. Você não tem nenhum caso assim, nossa, o pai é traficante, nada disso. Só que você não tem amor na família. Esse cara não vai conseguir. Vai ser difícil você lidar com ele por conta disso. Então, como eu disse, eu trabalho numa escola particular, em 2 escolas particulares e em uma pública. E eu falo para vocês assim, o problema é a falta de amor. Quando tem amor, o cara pode estar na escola pública, na turma da tarde, na pior sala possível. Se o cara é amado ali dentro, e é amado pela família, principalmente, ele vai para frente. A Rose, né, a Rose, que é a diretora lá do Zilda, que é uma pessoa muito de fé também, né, ela tenta tratar bastante essa ideia do amor, né, mas é muito difícil, né, às vezes você chama o pai é pior que o filho. Né? Às vezes você acha, nossa, o filho é ruim, nossa, o filho dá trabalho. Você chama o pai é pior, sabe? É difícil você lidar. Então, lidar com o ser humano é complicado. Tiago, a gente sabe que você, né, como você já falou, participa da comunidade, está dentro da igreja. E quando você fez faculdade, você chegou a sofrer algum preconceito por você ser da igreja? E hoje, formado já na sala de aula, no seu trabalho, você já teve algum tipo de problema com isso? Bom, eu costumo brincar assim, né, que
a primeira coisa que o aluno faz quando ele vê um professor de filosofia é perguntar se ele acredita em Deus. É a primeira coisa que acontece, porque, né, cria-se essa ideia de que não dá para acreditar em Deus sendo muito racional ou coisa do tipo. Quando eu entrei na faculdade, eu tive sim lá umas crises existenciais, assim, não assim, crises no sentido assim, nossa, minha vida, não sei, mas eu realmente, você começa a racionalizar demais e você vai perdendo um pouco daquela mística. Porque Deus é místico, né? E a palavra mística quer dizer isso, quer dizer encanto. Você perde esse encanto, você racionaliza demais, Então eu tive dificuldades. Preconceitos, não muito, porque, e por incrível que pareça, o grupo que eu comecei a andar de amigos lá na faculdade era um grupo que, de certo modo, todos tinham uma certa crença, sabe? Um tinha ido pro seminário e saiu, e assim, ele acreditava em Deus, mas discordava de muita coisa da igreja, sabe? Isso tem muito na filosofia. Ex-padres que saíram porque discordam muito da igreja. Aí eu tinha lá um amigo meu, um outro amigo que participava do RCC, sabe? Mas era meio assim, participava, mas não participava, participava, mas não participava. E tinha um outro amigo meu que ele tinha uma crença, mas ele não professava nenhuma fé. Né? Ele não dizia assim, eu sou católico, mas ele acreditava numa força maior. Então, eu não tive muito problema com relação a isso. Já na sala de aula, como eu disse, os alunos sempre me perguntam, né? Professor, você acredita em Deus? Porque às vezes eu estou dando uma aula, sei lá, de Nietzsche, que é um filósofo extremamente ateu, e aí eu estou lá dando uma aula, e esse aluno, né, ele já acha que, nossa, o professor o professor é ateuzão e tal. E, na verdade, não. Até esses dias foi engraçado que eu estava no Snapchat e mandei um snap de uma página no Facebook que a gente... depois eu posso comentar sobre isso, de um grupo que a gente está montando no Facebook, sobre religião e tal. E eu tirei um snap e mandei, e um aluno meu recebeu. E aí ele me respondeu assim, nossa, professor, achei que você era ateu. Aí eu falei, não, é só pose de professor, né? Porque na hora de ensinar ela falou... E ele é evangélico, na verdade, né? Ele é da Quadrangular, eu acho. Mas ele mandou assim, nossa, que legal, pra mim que você era ateu. Então, tem assim uma dificuldade, mas eu fecho essa fala minha dizendo assim, se Deus pudesse caber na nossa razão, ele deixaria de ser Deus. Deus não pode caber na nossa razão. Porque se eu pudesse compreender Deus, seria muito simples. Agora, esse é o mistério, é por isso que o padre sempre diz, eis o mistério da fé. Porque Deus não pode ser compreendido. E essa é a beleza. Então, você que tenta muitas vezes arranjar explicação para Deus, entra em debates se Deus existe ou não existe, cara, deixa disso. Jesus não chegou aqui querendo provar que Deus existia. Jesus falou de amor. E é na vivência do amor que você experimenta essa mística, e essa mística que é o encanto, que vai realmente dar sentido. O mais interessante é você não falar de religião, mas mostrar em atos. Porque, assim, às vezes é difícil você falar assim, porque eu acredito, né? No caso, a gente é católico. Então, eu, como professor católico, vou lá e falo. Só que daí entra uma professora evangélica, vai lá e fala. Daí entra um professor ateu, vai lá e fala. Então, isso embanana a cabeça da criança de um modo. Então, eu acho legal, assim, mostrar em atos. Para que a criança, em atos, vendo, observando, né? E lógico, tem que ter o apoio da família, né? Que ela veja, nossa, que legal como é a vivência deles, né? Porque, por exemplo, eu pego as primeiras comunidades cristãs como exemplo, né? Quando você pega lá em Atos dos Apóstolos, você não tem os caras forçando, né? O que mais toca nas pessoas é a vivência. Tá lá escrito assim, vejam como eles se amam. E a cada dia mais, as pessoas vendo como eles se amavam, queriam seguir aquilo. Então, eu falo assim, às vezes a gente quer falar muito de Deus, colocar a goela abaixo o que a gente acredita. Eu acho que a gente tem que mostrar no amor. Então, eu vejo isso. Eu, como professor, eu tento transmitir os valores da nossa fé, mas não falando diretamente, talvez, mas mostrando em atos. E aí, quando o aluno se sente assim, né, igual esse aluno meu falou assim, nossa, professor, eu achei que você era ateu, e aí ele se interessou. Ele falou assim, nossa, ele age diferente. E ele vai querer saber por que eu ajo daquela forma, por que eu penso daquele jeito. Eu falo, não, eu participo de uma comunidade, tá. Então, vários alunos meus talvez fizeram encontros como o AFANC, né, o Mini TLC, o RAJ e depois o TLC,
eu vi alunos meus por causa disso, porque eles viram a vivência nossa e falaram assim, professor, o que é isso? É um grupo do Menino TLC que se reúne toda sexta lá antigamente era na capela, agora no São Benedito mesmo, lá no salão. Eu vou lá, e ele aparece lá. Então aí, depois é a acolhida que tem que fazer tudo o resto. Fala só um pouquinho para nós, você só dá um resumo para nós, mas uma oportunidade melhor a gente vai trazer você para falar sobre a Rede do Bem que vocês têm, né? É um trabalho muito bonito de vocês, né? E tem que divulgar mesmo. Quando fala um trabalho bonito, a gente está aqui para divulgar o trabalho de vocês. Então fala um pouquinho para nós sobre isso. Bem rapidamente, assim, a Rede do Bem ainda é um projeto, né? Não é nada muito bem formado ainda, porque, assim, eu, o Robinho, o André Puff e o Rafael, a gente sentiu a necessidade de vivenciar um carisma novo. Porque cada comunidade, cada movimento tem um carisma. E a gente sentiu essa necessidade. E o que a gente fez? A gente se reuniu. E se reunindo, a gente começou a partilhar entre nós, a fazer algumas adorações. E a gente continua fazendo isso. E a gente viu a necessidade de externar isso de alguma forma. De mostrar isso pro pessoal de alguma forma. E como ainda é um projeto, a gente ainda está pensando em muita coisa que vai surgir conforme o tempo, a gente viu na internet a forma mais rápida de fazer isso. Então a gente tem uma página, né, no Facebook que se chama Rede do Bem. Se você quiser lá curtir, por favor, ajude a gente, curte lá a página. Você pode procurar como @RedeDoBem1, tudo junto, ok? Também tem a conta no Instagram, @RedeDoBem1. E a gente também tem um canal no YouTube, que a gente já lançou 2 vídeos. O primeiro vídeo foi falando quem nós somos, então se você quiser entender mais quem nós somos, acessa lá, a Rede do Bem, e tudo mais, a gente fala lá. E o segundo vídeo a gente falou sobre os carismas, para tentar entender um pouco o que são carismas. Aí a gente pede a sua ajuda lá, compartilha as imagens. Todo dia a gente tem uma imagem nova, uma postagem nova. A gente tenta trabalhar com humor também e tudo mais. E a gente sempre, pelo menos uma vez por semana, a gente está tentando soltar um vídeo falando de algum tema. Então, é um projetinho que a gente ainda tem muita coisa para rolar. A gente também não sabe o que Deus vai mandar pra gente, mas a gente está trabalhando nisso aí. Então, curtam lá. Mas Deus já colocou no coração de vocês 3 para fazer isso, porque algum objetivo Ele tem com vocês. Deus não se manifesta assim de modo sobrenatural, assim, embora Ele faça isso também, mas na tua vida você tem que entender que Deus se manifesta de modo simples, de maneira simples. Jesus era simples, a vivência em Jesus é simples. Não fique esperando que Deus vá descer, né, das nuvens como, né, um Zeus com raios nas mãos e dizer eu sou o seu Deus. Não, Ele não vai fazer isso. Ele vai comunicar com você na linguagem simples da tua vida, da tua vivência. E não tenta colocar Deus na tua cabeça, porque esse não é o lugar de Deus. Deus não é para estar na tua cabeça, Deus é para estar na tua vivência, na tua vida, na tua comunidade. E não adianta você ser um cristão e ficar parado, meu querido. Cristão age, cristão faz, cristão ama. E amar não é só amar quem eu gosto, amar é amar quem eu não gosto também. Isso dói, é difícil, é uma coisa que todos nós temos que aprender a cada dia, mas essa é a proposta de Jesus.